Olá para você que está aqui no Pense Diferente. Eu sou o Luiz Burlamac. Seja muito bem-vindo a mais um programa de podcast onde a gente explora oportunidades de negócio, as grandes histórias de empreendedores, de pessoas que fizeram virada de chave em suas carreiras, em seus negócios, estratégia, cultura, empreendedorismo, todos esses assuntos dentro da luz do Pense Diferente e faça a diferença. Se você é empresário ou da área de recursos humanos e você entende que sua estratégia precisa de um apoio na cultura organizacional, na execução por parte da construção dos bons hábitos das pessoas, clique aqui e entre em contato com a Taigeta, que ela pode fazer um mapeamento, pode entender a maturidade cultural da sua empresa e ajustar exatamente a evolução nos níveis que a sua estratégia requer. Hoje, neste programa, eu trouxe um convidado muito especial, eu acompanho há um tempo, e nós vamos falar sobre empreendedorismo. Como que você sai de funcionário a ser o CEO de uma empresa muito bem sucedida? Isso não é uma tarefa fácil, falando em termos de Brasil, onde nós temos um ambiente muito hostil aos negócios. Então, hoje eu tenho aqui como meu convidado Zener Costa, que é CEO da LLZ Garantidora, que foi agora é parceira, né, como sócio do BTG. Né? O BTG é seu sócio nesse negócio. Então, olhem que ponto que o Zener chegou, de ter o BTG como o sócio, né, estratégico dentro do seu campo de desenvolvimento. Então, Zener, é um prazer te receber, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui conosco, explorarmos um pouco da sua história empreendedora e já bem-sucedida, e eu sei que isso é uma etapa apenas, você tem ainda muito mais pela frente, e vamos contar um pouquinho para as pessoas hoje aqui como que foi essa jornada que mostra um modelo mental de coragem, um modelo mental muito estruturado e de vencer desafios. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Quando você me chamou para participar do podcast, fiquei muito honrado, porque te acompanho já tem um tempo, né? Já, além de nos tornarmos clientes da sua empresa, parceiros de negócios, também nos tornamos amigos. Você se tornou um mentor para mim. Então é uma honra estar aqui com você, falando com o seu público, que é um público muito bem sucedido, muito especializado. E é um prazer para mim aqui poder compartilhar um pouco da minha história. Como você falou, empreender no Brasil não é nada fácil. Isso. É hostil o tempo todo. E a gente tem que transpor todos esses obstáculos para a gente conseguir avançar aí nos negócios. Com certeza. Você já é um vencedor, mas no Brasil não basta ser vencedor hoje, né? Nós temos que ser vencedor sempre. Diariamente. Diariamente. Vamos começar lá de trás, né? Como que você começou a sua jornada de trabalho? Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, bem novo. Eu sou do interior de Minas, né? De Moema, Minas Gerais. É uma cidade pequenininha do interior de Minas. E eu costumo falar que o empreendedorismo já está na minha veia desde quando eu era criança. Porque a minha mãe era comerciante no interior, tinha uma loja de roupa, uma loja pequena, uma cidade pequenininha, minha cidade tem 7.500 habitantes. E desde quando eu tinha 11 anos de idade, eu ia para a loja às vezes, ajudar minha mãe a vender, porque eu queria ganhar uma comissão, ela me pagava a comissão quando eu vendia. E foi o primeiro contato que eu tive com vendas, a minha carreira foi muito pautada em vendas, no setor de vendas, depois que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Essa primeira experiência aí foi logo no início familiar na minha mãe, uma empresa pequena. Mas em 2001, quando eu tinha 14 para 15 anos, minha mãe quebrou essa loja. Nós quebramos lá em Moema, na cidade pequenininha, e mudamos para Divinópolis. Quando eu mudei para Divinópolis, já com 14 para 15, eu comecei a trabalhar com meu tio. Meu tio tinha um laboratório de prótese dentária em Divinópolis. E foi o meu primeiro serviço de carteira assinada. Um CLT, né? Um CLT. Eu fui para o laboratório dele, era um laboratório pequeno, com 2 funcionários. Não era nem funcionários, né? Eram os 2 sócios, que eram meu tio e minha tia, os protéticos. E eu trabalhava de office boy. Eu ficava entregando e recolhendo, né? Os dentes, as próteses, os moldes.
E assim comecei a carreira. Então, fiquei 4 anos lá, né? Mão na massa, trabalhando muito, fazendo faxina. Topando qualquer coisa. Topando qualquer coisa. O laboratório, quem limpava no final de semana era eu, ou à noite, na sexta-feira. E foi uma jornada muito importante, porque o meu tio e minha tia eram empreendedores, eles trabalhavam também de forma autônoma. Ali eu já aprendi muito a lidar com dinheiro. Esse tio meu é engraçado, é até bom a gente falar, né? Que ele é muito econômico, mas muito econômico. Então eu aprendi com ele a dar valor no dinheiro, que é difícil a gente ganhar. Mas gastar dinheiro é fácil, né? Facílimo. É facílimo. Então, assim, a gente vai tendo ensinamentos, fui tendo ensinamentos em todos os trabalhos que eu passei. Tudo que eu fazia, pelo menor trabalho que seja, eu tirava aprendizados daquilo e ia levando para a minha vida. Fui crescendo, fui querendo fazer diferente. Eu aprendi muito com a minha mãe a ser empreendedor. Você ficou com seus tios até quando? Eu fiquei até os meus 18 anos, quando eu entrei na faculdade. Que aí eu saí da escola, fui para a faculdade. Em Divinópolis? Em Divinópolis. No primeiro período de faculdade, eu arrumei um estágio para trabalhar na Unicred, que é uma cooperativa de crédito que já é a área bancária, né? Hoje é até Cicobi, antes era Sicredi. Você bancou a faculdade, sua mãe, como que foi? Foi minha mãe, mesmo... Com tudo que aconteceu, ela te financiou? Ela me financiou, foi muito importante isso. Tem uma história legal disso, que na época que a gente mudou para Divinópolis, eu sempre estudei escola pública, porque Moema, cidade de 7 mil habitantes, não tem escola particular, não tinha escola particular. Então, sempre estudei em escola pública. Quando eu mudei para Divinópolis, no segundo ano que eu estava lá, já estava trabalhando, ganhando meu dinheirinho. Falei assim, daqui a pouco vem um vestibular. E eu estudando em escola pública em Divinópolis também. Eu quero estudar numa escola particular. Conversei com a minha mãe, a gente não tinha dinheiro para nada, quebrado, mas ela topou a pagar metade da mensalidade e eu pagava metade da mensalidade. Então, o ensino médio eu fiz numa escola particular. Foi onde eu conheci a Ana Laura, que é minha esposa. Olha. Vamos falar bastante da Ana Laura aqui, porque a nossa jornada é juntos. Então, viemos de famílias similares, de pessoas empreendedoras que tiveram problemas familiares por empreendimentos, que aprendemos muito o que fazer, o que não fazer. Tem só te interrompendo, eu me recordo uma vez conversando com o Antônio Hermínio de Moraes, um grande empresário, né, do Brasil, e ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueço. Quando você quase quebra, é que você se torna empresário. Sim. E quando você quebra e consegue voltar ao mercado, você realmente é um empresário, porque você sabe o valor do dinheiro. Exatamente. Né? Então, vocês passaram por esses apertos, ali vocês estavam sendo forjados a serem empresários. Com certeza. E isso foi muito importante, porque eu vi a minha mãe lidando com todas as dificuldades o tempo todo. É imposto, é pagamento de salário, é funcionário reclamando, é o cliente reclamando, fornecedor cobrando. E quando era pequeno, muitas vezes em Moema, eu criança, eu lembro de ir em agiota, trocar cheque para minha mãe, porque no interior não tinha nem banco direito na minha cidade. Então, assim, tudo aquilo vai fazendo a gente compreender como que funciona o mundo dos negócios. Para que pegar um empréstimo tão caro com agiota, se você pode pegar um empréstimo no banco, que é bem mais barato? Mas quando você é informal, você não tem essa possibilidade. Não tem saída. Então, não tem saída. O custo do dinheiro é mais alto. É mais alto. Então, assim, a gente vai aprendendo. E, voltando um pouquinho lá em Divinópolis... Aí você foi para a faculdade. Fui para a faculdade. Fiz administração de empresas com ênfase em marketing. Comecei cursando lá em Divinópolis. No meio da faculdade, estava no 5º período da faculdade, eu transferi para Belo Horizonte. Já namorava com a Ana Laura. A história nossa, a gente começou a namorar. Eu conheci ela no colégio, quando eu entrei nessa escola particular, ela estudava nessa escola particular. E a gente fez o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio juntos. Não namorávamos ainda. No 3º ano, eu conheci ela, comecei no final do período lá a paquerar ela. E ela entrou para a faculdade, eu entrei para a mesma faculdade. E logo no 1º período a gente já começou a namorar. E ela fazia curso de Direito, eu de Administração. A gente já começou a pensar sobre a vida. Depois a gente já tinha um tempo, uns 2 anos de namoro. Já começamos a falar, daqui a pouco nós vamos casar, queremos formar família, queremos mais do que isso aqui. Divinópolis, apesar de ser uma cidade já estruturada do interior, ainda é muito carente de bons empregos, de empregos que remuneram bem.
Então, nós conversamos, eu e ela, e eu falei, vou mudar para Belo Horizonte, eu acho que lá tem mais oportunidades. Aí você a coragem estava dentro de você. Já foi o primeiro aí espírito Como de que coragem. Você estruturou? Porque a questão de muitas pessoas, elas não avançam porque elas falam assim, mas eu não vou ter dinheiro, como que eu vou me bancar? Como é que você lidou com isso? Olha, esse período foi um período bem complicado financeiramente, porque o custo de vida em Belo Horizonte é totalmente diferente de Divinópolis. Então, em Divinópolis, eu já estava trabalhando para a minha idade, eu tinha 20 anos, trabalhava na Unicred, já tinha, com 6 meses que eu entrei de estágio, eu fui promovido à Caixa. Então, assim, em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre dediquei muito e fui promovido muito rapidamente. Já tinha um salário bom, tinha um ticket bom, gostava de fazer farra, menino novo em Divinópolis, tinha dinheiro suficiente para viver muito bem para aquela idade que eu tinha lá em Divinópolis. E resolvi pedir demissão do serviço para vir para Belo Horizonte para trabalhar. E estudar também, continuar a faculdade. Eu tinha que continuar a faculdade. Cheguei aqui, o emprego que eu arrumei aqui era metade do salário que eu tinha lá em Divinópolis. E com o custo? Com o custo de vida maior. A minha mãe falou assim, não, a faculdade sua eu pago. E ela pagou a minha faculdade, depois que eu mudei para cá, mais uns 6, 7 meses. Até que eu consegui um emprego no Banco Real. E depois do meu primeiro salário do Banco Real, nunca mais eu pedi dinheiro para minha mãe, graças a Deus. Olha só. E tem filho que até hoje fica vivendo mamando da mãe do pai. Mamando da mãe do pai. E assim, a minha mãe, é importante a gente falar isso, que minha mãe não tinha dinheiro. Ela, nessa época, quando ela vendeu a loja em Divinópolis e mudou em Moema, e mudou para Divinópolis, nós criamos uma lavanderia. Minha mãe foi lavar roupa para fora. Ela tinha uma loja, era loja de marca, vendia grandes marcas na época, que era a única loja da cidade, no interior, que tinha Vidibula, Zap, Zump, Fórum. Era uma loja que tinha marcas boas e tudo. Ela convivia num meio legal, empresarial, desse mundo de moda. E ela perdeu tudo, falou assim, não, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar dos meus filhos. Minha mãe e meu pai são separados, desde que eu tenho 6 anos de idade. E ela que cuidou dos 3 filhos. Somos eu e mais 2 irmãos. E foi lavar roupa para pagar a minha faculdade, para pagar a faculdade da minha irmã, para ajudar meu irmão. Então, assim, eu sempre vivi esse meio empreendedor que tem que fazer. Eu tinha que ajudar minha mãe. Eu trabalhava no laboratório. Não dá tempo de reclamar. Não tem jeito, não tinha tempo, eu não tinha outro caminho. Eu ia para o laboratório com 16 anos, 17 anos, trabalhava o dia todo, não tinha nem carteira ainda. Eu tinha um Uno que eu tinha comprado a meia com a minha mãe, um Uninho 87 a álcool, um carrinho que só dava problema, que era o nosso meio de transporte naquela época. E que ficava à noite ou na hora do almoço meu, indo buscar as roupas ou nos hotéis, pegando roupa de cama, nos buffets, para complementar a renda da minha família, para ajudar a minha família. E com isso eu tive a troca também, né, da minha mãe, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. Eu ajudava ela me ajudava. Então, eu sempre vivi esse modelo de empreendedorismo na veia, desde quando nas pequenas coisas. Nos pequenos detalhes. Isso que você está falando é uma coisa extremamente importante. O empreendedorismo, ele acontece nas pequenas coisas. Sim. Não adianta falar, eu quero ser um empreendedor. Se você não for empreendedor para resolver o problema, para parar de reclamar, de seguir em frente, de resolver as coisas, você não é empreendedor, não é uma vocação voluntária. Ele tem que estar na alma, né? Sim, tem que estar no sangue. Tem que estar no sangue da pessoa e você tem que ter atitude para conseguir alcançar aquilo. Não é só pensar, eu vou fazer, mas como que eu faço? E fico pensando, não, vai lá e faz. Tem que fazer. A gente tinha que colocar dinheiro em casa, a gente tinha que comer. Era necessidade básica. Se eu não ajudasse a minha mãe no meu horário do almoço, à noite, depois do meu trabalho, a gente não ia ter dinheiro para comer. A gente não ia ter dinheiro para pagar a minha escola, que foi tão importante para mim. Eu sempre estudei escola pública, mas o ensino médio eu fiz uma escola particular. Eu já comecei a ver uma visão de mundo diferente. Já tinha pessoas mais bem-sucedidas, que eram meus colegas. Eu já comecei a ver, agora eu quero eu quero viver desse jeito. Eu quero viajar, eu quero conhecer mais cidades, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor. Porque a gente começa a expandir a visão da gente. E a confiança, né? E a confiança, e vai ganhando. E aí você chegou em Belo Horizonte e foi para o Banco Real? Vim para o Banco Real. Primeiro trabalhei em 2 outras empresas pequenas, por um período muito pequeno. Comecei a trabalhar no Banco Real, consegui um emprego no Banco Real. Eu tinha um tio, essa história é legal que meu tio trabalhava no Banco Real. Por que eu vim trabalhar no Banco Real? Meu tio trabalhava no Banco Real
E ele era bem sucedido, era a pessoa mais bem sucedida da nossa família até então, dos irmãos da minha mãe ali e tudo. Não de empreendedorismo, porque a minha família é muito empreendedora, mas de ter um cargo em uma empresa. Ele era um gerente geral, bem sucedido, e eu queria me espelhar nele. E no Banco Real. Então, eu vim para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui em todos os bancos de Belo Horizonte, coloquei meu currículo naquela época. Isso foi em 2007, quando eu mudei para Belo Horizonte. Eu tinha 20 anos. Não tinha ainda e-mail, as pessoas não ficavam mandando currículo por e-mail, não tinha mensagem, muito menos. Então, era o currículo impresso. Eu peguei, imprimi vários currículos, fiz várias pastinhas e fui em todas as agências de todos os bancos. Banco Real, Banco Itaú, Santander, Bradesco, tudo, para procurar emprego, porque eu vim com o objetivo de trabalhar no Banco Real. Meu tio me falou, a sede do Banco Real era na Savassi, aqui em BH, bem pertinho. O Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E ele falou assim, ó, a diretoria está lá. Eu vou tentar te ajudar para você colocar, mas você tem que passar pelo processo seletivo e tudo. Eu fui lá e o cara queria que eu deixasse o currículo na porta. Eu falei assim, não. E o meu time falou, é lá no 4º andar que eles ficam. E quem fica lá, olha que curiosidade, é o José Humberto. Quem era o superintendente era o José Humberto. Ele me falou, o nome dele é José Humberto, ele é superintendente, fica no 4º andar. Eu fui, tentei entrar, deixar o currículo, o cara falou assim, não, você tem que deixar aqui. Eu falei assim, eu vou voltar outro horário, eu não vou deixar aqui o currículo na porta, que esse cara vai jogar no lixo. Vai. Fui lá, tentei mais umas 2 vezes, consegui subir, fui no 4º andar, entreguei o meu currículo nas mãos da secretária do José Humberto. José Humberto hoje trabalha com a gente na LLZ há muito tempo. É superintendente. É um superintendente nosso, já cuidou da parte comercial, da parte de relacionamento, agora está cuidando da nossa parte de receitas. É um dos braços direitos que eu tenho lá, um mentor também que eu tive e que trabalha comigo hoje na LLZ. Hoje seu funcionário. Hoje funcionário da LLZ. E aí? Aí você foi contratado? Aí fiz o processo seletivo, fui contratado. Comecei a trabalhar no Banco Real como assistente de gerente. A minha carreira no Banco Real foi uma carreira bem legal, apesar de ter sido rápida, foi quase 5 anos. Mas eu entrei como assistente do gerente, fiquei assistente de gerente pessoa jurídica. Fiquei lá durante 6 meses como assistente, trabalhei muito, surgiu uma vaga de gerente de Empresas 1, eu lembro. Era o primeiro nível ali de gerente empresarial de contas. Eu virei o gerente, assumi a carteira. Trabalhava muito, produzia muito e eu vi naquele cargo no banco que o cargo de gerente do banco é um vendedor. E vendedor tem comissão. É um vendedor. É um vendedor. E vendedor tem comissão. E o salário meu era baixo. Só que ele dava para mim cuidar da minha vida, estava pagando a faculdade. Tinha uma estabilidade, né? Tinha uma estabilidade. Só que eu falei assim, eu quero mais do que isso. E mais do que isso, como que eu faço? Ou eu vou ser promovido, mas eu acabei de ser promovido, ou eu vou ganhar dinheiro com comissão. Então, eu entendia todas as regras do banco. Eu queria saber como que eu ganhava dinheiro, mais dinheiro do que o salário no mês, ali no banco. É difícil, o empreendedor é diferente do executivo. Sim. Você tem o alto executivo, né, que vai chegar no topo, tem executivos espetaculares, mas o empreendedor ele é diferente. Ele não consegue ficar preso nisso, ele quer mais. Sim. Essa ambição é que move, né? E eu tinha isso. Então, assim, a carreira minha no Real, que depois virou Banco Santander, foi muito legal por isso, porque eu tinha uma ambição muito grande. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria prosperar, eu queria fazer diferente do que eu já tinha visto no meu círculo familiar, de amigos próximos. Falei, não, eu vou pelo caminho que é de trabalhar mais, trabalhar duro, entender as regras, ver como eu ganho dinheiro. Então, eu comecei a ganhar muito dinheiro com comissão. Eu ganhava mais dinheiro com comissão do que com o meu próprio salário. E tinha bônus depois, PLR. Então, assim, com 6 meses eu fui promovido de novo a gerente para o próximo nível. E depois de mais 8 meses no próximo nível, eu fui promovido de novo ao cargo de gerente que tinha na época, que era o gerente middle, que já era para lidar com empresas médias, empresas com faturamento acima de 30 milhões de reais por ano. E aí foi muito bom para mim, porque aí eu comecei a entender como que era a vida do empreendedor na prática, como que os caras que eram bem-sucedidos, porque quem tem uma empresa que fatura 30 milhões de reais por ano, 100 milhões de reais, 150 milhões de reais por ano, que eram os clientes que eu atendia, já eram pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que tinham vidas muito legais. E eu comecei a entender, falei assim, olha, eu quero ser isso, eu quero isso, eu não quero ficar aqui o resto da minha vida trabalhando no banco como a maior parte das pessoas querem.
Porque a maior parte, a manada, quer isso. A manada quer um serviço, um emprego com estabilidade, correndo pouco risco, para ficar ali tranquilo, né? E eu era totalmente inquieto. Você não queria tranquilidade? Eu não queria tranquilidade. No Banco Real Santander, nos 3 cargos de gerência que eu passei, era gerente de empresas 1, 2 e 3. Nos 3 cargos, eu fui destaque em trimestres, que eu fui almoçar com o CEO do banco lá em São Paulo, que tinha esse ritual. Esse ritual. Então, assim, aquilo era muito bom para mim. Um cara que saiu de uma cidade de 7 mil habitantes no interior de Minas, que veio para Belo Horizonte para buscar uma vida melhor, para trabalhar, para conquistar, para fazer coisas diferentes do mundo que eu já tinha visto até então. Chegar lá em São Paulo e almoçar com o CEO do banco, nos melhores hotéis de São Paulo, com uma pompa bem legal que tinha naquele almoço, com conhecimento que era compartilhado, que era interessantíssimo. Eu falei assim, cara, eu quero ficar aqui, eu quero ser campeão, não quero estar no meio da manada, não. Eu não quero estar lá embaixo na planilha de produtividade, nem no meio, não. Eu quero estar na cabeça. E assim eu fiz. Foi uma carreira rápida, mas de sucesso, foi bem legal. Eu trabalhei bastante. Por isso, o Banco Safra viu que eu tinha potencial, eu estava incomodando, produzindo muito, pegando clientes de todos os bancos. O Banco Safra falou assim, esse menino tem alguma coisa. Foi atrás de você. Veio atrás de mim, foi lá e fez uma negociação muito legal. Então, eu saí do Banco Santander, na época, já tinha virado já de Real para Santander. Saí do Santander para ir para o Safra. Aí foi a primeira vez que eu ganhei um bom dinheiro, porque lá... O passe foi tinha um grande, passe, eles né? compraram meu passe. Você já chegou já com um nome, né? Ou seja, viram valor, né? Sim, já viram valor e eles faziam isso no mercado e procuravam... Iam atrás dos destaques, dos talentos. E foi legal, porque aquele dinheiro que entrou quando eu fui para o Safra foi muito importante para mim, para minha vida pessoal. Eu tinha acabado de casar, eu e Ana Laura. A gente casou em 2011 e eu... Ana Laura, só um ponto, ela veio com você também quando você veio para Belo Horizonte? Eu morei aqui 1 ano. Não, eu morei aqui 3 anos sem ela. Depois, em 2010, ela veio. 1 ano antes da gente casar, ela veio. Ela ficou fazendo faculdade? Ela ficou fazendo faculdade lá. Ela terminou a faculdade, ela formou lá. E a Ana Laura também, sempre muito empreendedora. Por isso que começou a LLZ, né? Foi quando a gente casou, fomos morar num prédio que a gente comprou. Acho que essa história do prédio também é legal a gente contar aqui, do apartamento, primeiro apartamento que a gente comprou. Eu e a Ana Laura... Em BH. Em BH. A Ana Laura morava lá ainda, em Divinópolis, em 2009. Eu lembro disso direitinho. Eu tinha um salário no banco de R$ 1.758. Naquela época era 2 salários, alguma coisa. Mas para mim, com 20 e poucos anos, tava bom, tava dando para pagar as contas e ainda eu ganhava muito dinheiro com comissão. E eu gostava, eu gostava de festa, eu gostava de viajar, gostava de passear. Eu e a Ana Laura sempre gostamos disso. Então o dinheiro era bem apertado. A gente passou um dia, eu morava na Pampulha, passamos na frente de um prédio que ia começar a construir. Tinha uma foto do prédio, um prédio da Vesper, construtora Vesper. Esses prédios, estilo MRV, direcional. E para ser o primeiro apartamento. E a gente passou e viu aquele prédio com a área, tinha uma piscina, uma área de lazer legal pra caramba. A gente falou, gente, nossa. A Ana Laura falou assim, vamos morar aqui? Vamos comprar um apartamento aqui? A Ana Laura trabalhava lá em Divinópolis, morava em Divinópolis ainda, mas a gente já estava planejando casar. Eu falei assim, mas vamos lá. A gente, com um salário que não dava para comprar o apartamento, eu falei assim, mas só a gente foi lá e viu. O apartamento era R$140 mil. A gente tinha R$6 mil na conta para dar de entrada. E um salário de R$ 1.758, que tinha uma parcela mensal de R$400 e mais as trimestrais de R$10 mil, as semestrais de R$10 mil. A gente foi lá, fez um plano e falou assim, ó, do jeito que está hoje, não dá não. Aí a Ana Laura olhou, eu olhei, falei, mas a Ana Laura falou assim, você vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que bater mais meta, ganhar mais comissão. Já pôs meta para você. Meta. A Ana Laura sempre foi muito empreendedora. Ela, na escola, ela era da comissão de formatura, na faculdade foi da comissão de formatura, ela sempre foi empreendedora, sempre foi líder, sempre gostou de fazer muito e muito inteligente. Então, ela sempre me ajudou muito, me colocou muito para cima. E falei assim, vamos fazer. E deu tudo certo. Fui lá, fiz a dívida,
Trabalhei feito um louco, porque eu precisava de pagar. Não, isso no Banco Real ainda, Santander. Isso ainda está no Santander. Santander. Trabalhei feito louco e chegou todas as semestrais, tinha lá os 10 mil reais para a gente pagar, que eu tinha ganhado tudo de comissão, que eu tinha batido todas as metas. Com o Safra isso deu uma aliviada. Com o Safra deu uma aliviada. Com o Safra eu até paguei esse apartamento. Chegou o dinheiro. Mas assim, são coisas que vão... Eu voltei e contei essa história, né, do apartamento, porque ela é legal. Por quê? Porque foi desse apartamento que nasceu a ideia da LLZ. Ah, como é que foi isso? A LLZ, a história é muito legal. Te falei que eu vou falar muito da Ana Laura, né? É. Vocês estão juntos, Nós né? estamos juntos aí há 20 anos já. Nós já temos mais tempo juntos do que antes de nos conhecermos de vida. E conheci a Ana Laura, não conheci, né? A gente casou, fomos morar nesse apartamento que ficou pronto, a gente comprou ele na planta. Compramos ele em 2009, 2011 ele ficou pronto, a gente casou. Lá na Pampulha. Lá na Pampulha. Ali fica no Santa Terezinha. É um prédio na avenida lá bem legal. A estrutura dele para o momento nosso era fantástico. Foi perfeito. Foi perfeito. E a Ana Laura, sempre muito inquieta, muito empreendedora, um dia desceu para uma assembleia, num final de semana, tranquilo. Tinha uns 6 meses que tinha entregue o condomínio, 7 meses. E o condomínio estava... Condomínio novo, quando entrega, estava começando já a ter briga para ver quem que ia ser síndico. Já não tinha dinheiro para nada, os móveis, a construtora entrega o condomínio, sem muitos móveis na piscina, sem muitos móveis no espaço gourmet, não tinha estrutura ainda, o condomínio estava precisando de um enxoval, de dar uma jardinagem, melhorar a cara do condomínio. A Ana Laura desce num sábado para uma assembleia normal e volta como síndica. Então, aquilo eu falei assim... Pô, que isso. E agora, né? E agora? E voltou como síndica. E ela, sempre muito interessada em ajudar, em fazer acontecer, em pegar as coisas e resolver os problemas, entrou de cabeça naquele condomínio. Nessa época ela era advogada, ela trabalhava com o Lúcio, que é sócio da LLZ, nosso fundador. Ela era advogada no escritório do Lúcio e do Leandro, que foram os fundadores junto com a gente. E pegou para ser síndica. Foi ser síndica, chegou a hora que ela foi entender a lógica do condomínio, a rotina do condomínio, as finanças do condomínio e a história do condomínio. Ela entendeu que todos os problemas que tinha no condomínio estavam relacionados a dinheiro. Todos os problemas estavam relacionados à inadimplência do condomínio. O pessoal não pagava, mas tinha as contas para pagar. Condomínio novo, quando acontece um condomínio, cria um condomínio novo igual a esse nosso, o que acontece? As pessoas, era todo mundo igual a gente, não tinha dinheiro, estava com dinheiro contado ali. E tinha, depois que você pega o apartamento, tem que fazer armário planejado, tem que comprar os móveis. Aí você vira vizinho, né? Do seu vizinho, troca de carro, você fala assim, opa, agora eu tenho que trocar meu carro também. E deixa de pagar a taxa de condomínio. A inadimplência foi lá em cima. Ela falou assim, eu tenho que resolver esse problema da inadimplência. E procurou de todo jeito, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, alguém que pudesse ajudar e não conseguiu. Mas ela achou uma empresa garantidora de taxa de condomínio lá em Curitiba. Porque esse negócio de garantia de condomínio nasceu em Curitiba há 43 anos atrás. Isso tem muito tempo que já existe, mas ficou muito ali concentrado no Paraná e Santa Catarina. E aqui em Belo Horizonte, ela não tinha ainda, mas ela achou essa empresa, como boa mineira que ela é. Primeira reação foi, desconfiou, né? Porque ela viu aquilo, os caras falaram assim, o que é o serviço? O serviço da garantidora é acabar com o problema de inadimplência do condomínio. É colocar o dinheiro no caixa do condomínio, na data programada, independente dos condôminos pagarem ou não em dinheiro. Ele garante. Ele garante que o condomínio não vai ter inadimplência, ele vai ter um fluxo de caixa regular. Com isso, o condomínio, o síndico, pode pegar, fazer a gestão de forma tranquila, ele sabe que o dinheiro vai cair todo mês naquela data programada. E a garantidora vai para cima do condômino. Do condômino? Vai. Ela vai para cima, ela cobra, né? Assim, ela cobra... Para cima no sentido assim, ela vai trabalhar diretamente com ele. O contrato, né, é fechado entre o condomínio e a garantidora. Mas a garantidora fornece os serviços para a ponta, que é para o condômino, que é quem mora ali, são os condôminos que moram ou que trabalham, porque as garantidoras pegam prédios residenciais, comerciais, mistos. Então, ela viu naquilo um negócio que ela falou assim, fantástico isso aqui. Ela me chamou o dia que ela pegou o contrato para ler, eu trabalhava em banco, ela falou assim, amor, olha esse negócio aqui, eu descobri um negócio hoje aqui
que tem para condomínio, que existe para condomínio, que é muito legal. Isso aqui, como que ninguém pensou nisso antes? Eu lembro dela falando isso comigo. Como que ninguém pensou nisso antes? Ela, advogada, entendia um pouquinho de finanças, ela viu o contrato, leu o contrato, ela entendeu o negócio e falou assim, isso aqui é fantástico. E o Lúcio e o Leandro, que eram sócios dela, não eram sócios dela, eram sócios do escritório que ela trabalhava na época, que ela era advogada, estava sempre falando com os funcionários, se vocês descobrirem alguma coisa de investimento aí, nós estamos com um dinheirinho sobrando, nós queremos investir em alguma coisa, algum negócio. Eles tinham acabado de ir em uma feira de investimentos, se não me engano, no interior de São Paulo, para ver se tinha algum negócio novo para eles investirem. Aí a Ana Laura chegou e falou com o Lúcio, Lúcio, achei o negócio que você estava procurando. Você está procurando um negócio para investir, eu achei o negócio que você estava procurando. E conversou com ele falou assim, não, isso é legal demais e tudo. Ele já tinha uma noção que ele já tinha um apartamento que tinha uma garantidora também que fazia isso para ele, que tinha comprado um apartamento em leilão e que tinha uma garantidora lá. E ele falou assim, isso é muito legal e tudo. Quando ele falou isso, ele falou assim, beleza. Conversou com o Leandro, os dois chamaram eu e a Ana Laura, eu já conhecia os dois, eu e a Ana Laura, porque eu conheci os dois por meio da Ana Laura, porque ela começou a trabalhar com eles. Ia nas festinhas e tudo, virei amigo deles. A gente fez um empreendimento antes disso, antes da LLZ. A gente fez um empreendimento em Divinópolis. A gente fez umas casas lá, de sociedade, e eu que cuidava dessa construção das casas nos finais de semana. Eu morava aqui, mas no final de semana eu ia lá e resolvia tudo e organizava tudo que ia ter na próxima semana. Então a gente já tinha tido uma experiência de sociedade. Eu, o Lúcio, o Leandro e um outro sócio que a gente tinha nessas casas. Fizemos esse projeto, eles falaram assim, beleza, a gente topa, mas o Zêner tem que tocar esse negócio. E me chamaram e falou assim, se você animar Aí você saiu do Safra. Abrir essa empresa, a gente topa com você. Aí eu estava no Safra, já no finalmente do Safra, saí do Safra, pedi demissão. Fechou a Safra. Fechei a Safra de trabalhos. De trabalhos e funcionário. De funcionário. E resolvi empreender para valer. Isso foi em que ano, Zêner? Isso foi em 2013. Isso em novembro, eu lembro direitinho. Nós fizemos uma reunião em novembro de 2013 e saímos dessa reunião com a LLZ desenhada financeiramente. E o que é LLZ? LLZ são as iniciais dos nomes dos sócios fundadores. Tinha que ter a Ana Laura, ela que deu a ideia, ela que foi a criadora disso, mas infelizmente a gente não colocou. Então é Lúcio, Leandro e Zêner. São as iniciais dos sócios fundadores que tinham no contrato social na época. Fundamos a empresa. A Ana Laura continuou trabalhando, ela era advogada, e eu, do dia para a noite, tinha uma renda bem legal naquela época, para a minha idade. Isso já tinha passado o tempo, eu já estava com 27 anos, mas eu já tinha uma renda com benefício muito bacana no banco. Saí do banco para empreender e ganhar R$2.000 por mês. Largou o certo pelo duvidoso. O certo pelo duvidoso, num lugar que eu ganhava quase 10 vezes mais do que eu fui ganhar na LLZ. No seu negócio. E eu ganhava no meu negócio, porque eu tinha um salário, como eu fui ser o sócio administrador. Você tinha um prolabore. Eu tinha um prolabore de R$2.000 por mês. E desse prolabore eu pagava 33%. Que a empresa é 33% para cada um. 33,33% para cada um. Então eu saí do certo para o duvidoso para empreender, para engajar no negócio. Eu vi potencial naquilo já desde o primeiro momento. Foi muito legal que eu e a Ana Laura, a gente veio de famílias empreendedoras, mas de empresas que quebraram. A mãe da Ana Laura e o pai da Ana Laura já tiveram empresas que quebraram, que não deram certo. A minha mãe teve empresa que quebrou, que não deu certo. A gente aprendeu com eles a parte dura do negócio que funciona, que é trabalhar muito, porque o empreendedor tem que trabalhar muito. Então, nossos pais, tanto os meus como da Ana Laura... Não tem preguiça. Não tem preguiça, sempre trabalharam muito. Minha mãe, a mãe da Ana Laura, o pai da Ana Laura. Meu pai era funcionário público lá em Moema. Meu pai era motorista da prefeitura, de caminhão da prefeitura, ônibus da prefeitura. Então, ele tinha uma vida mais tranquila, mais estável no interior. E
a gente viu que aquilo tinha que trabalhar muito. Empreendedor tem que trabalhar muito. Não tem como você abrir um negócio do zero e não trabalhar muito. Então, a gente tinha aquilo e a gente tinha também o que deu errado. O que deu errado? Misturar as coisas. Misturar a empresa, é o mesmo caixa, a empresa com a vida pessoal. Um caixa só. Era um caixa só, Esse, não inclusive, tinha. é um dos grandes problemas das empresas. Isso é um dos grandes problemas das empresas e por isso que a gente vê aí as pesquisas que 90% das empresas quebram antes de chegar a 5 anos. Mistura a caixa da empresa com caixa pessoal. Mistura. Aí o cara começou a ter um faturamento bom. O faturamento não é dele, o faturamento é da empresa. A empresa é que tem que pagar ele. A empresa é que tem que pagar ele tem que ter um prolabore. E ele tem que viver com quem a empresa pagou a ele. Exatamente. É isso aí. Então, a gente desenhou uma governança inicial ali que funcionou muito bem desde o início. A gente falou assim, gente, aqui é profissional, a empresa é profissional, você vai ter o seu prolabore. Depois, a gente fez as metas e eu ia recebendo à medida que a empresa fosse crescendo. E trabalhei dia e noite. O início da LLZ foi um início muito difícil, muito duro. A gente estava, nesse momento de vida, mais estáveis, eu e a Ana Laura, e fomos para um momento de caos. A Ana Laura trabalhando, ela era advogada, ganhava pouco no escritório, eu ganhando pouco, nosso custo de vida era mais alto que aquilo. A gente só tinha uma única opção, fazer o negócio dar certo, fazer acontecer. Não tinha outro caminho. Porque não tinha outra opção. Você queimou tudo. Queimamos tudo. E pegamos todo o dinheiro que a gente tinha e colocamos na empresa. Falamos assim, então agora o negócio tem que dar certo. Você partiu para cima dos condomínios para convencer os condomínios a fechar com a gente. Você era o comercial? Eu era o comercial, a faxineira, o office boy, o vendedor, o RH, eu era tudo. Eu comecei sozinho. Você fazia tudo? Eu fazia tudo. Porque a Ana Laura trabalhava, ela era advogada, o Lúcio e o Leandro eram advogados, trabalhavam no escritório deles. Eles davam apoio na parte jurídica. Não precisava de fazer um contrato, tirar dúvidas jurídicas. Suporte, né? Suporte jurídico. Mas à frente da empresa. À frente da empresa. E o trabalho operacional... Motor, né? O motor era você. O motor era eu. E era só eu, não tinha ninguém, não tinha um funcionário, não tinha nada. A gente levou 6 meses para prospectar o primeiro cliente da LLZ. 6 meses? 6 meses sem nenhum cliente, com a empresa aberta, CNPJ aberto, material de marketing. Tinha aluguel? Não tinha aluguel, porque a LLZ, essa história é boa. A LLZ nasceu na garagem do escritório do Lúcio e do Leandro. Então, você tinha um custo... Não tinha custo. Não tinha, ali era sem custo de aluguel. Na garagem tinha uma salinha, que foi uma vaga de garagem, pegaram uma vaga de garagem, fecharam com drywall, fizeram uma sala, que era a sala da LLZ. A Apple começou assim também, Foi, né? Nas devidas proporções, né? Tem várias empresas que começaram então assim. A sua também começou na garagem. A LLZ também começou na garagem. Ah, que legal. Uma sala de uma vaga de garagem. Então esse risco você já não tinha. Já não tinha de aluguel, mas os custos muito baixos, porque a gente estava dentro do escritório do Lúcio e do Leandro na época. E a gente precisava fazer comercial. E como que a gente fazia o comercial da LLZ? Fui montar a LLZ, não sabia de nada desse negócio. Eu tive que pesquisar, tinha pouquíssimas coisas na internet, pouquíssimos materiais, jurídico, ninguém sabia. Eu tive 3 meses para pensar tudo aquilo até sair o CNPJ. Saiu o CNPJ, foi cara e coragem rua. E eu e a Ana Laura. A Ana Laura trabalhava durante o dia, à noite ela ia comigo. Eu ia para um lado, ela ia para o outro. A gente percorreu... Visitando condomínio, batendo de porta em porta. Conversando com síndicos. Conversando com síndico, com condômino que estava passando, porque às vezes o porteiro, é difícil você conversar com o síndico. O porteiro não te dá o telefone do síndico. É verdade. Ainda mais em Minas Gerais, que aqui as pessoas são desconfiadas. Mas nós temos jeitinho nosso, fomos cativando as pessoas. A gente ia no síndico de manhã, de tarde, porque no porteiro. De manhã e de tarde, porque trocava, né? Eu ia de manhã, era um porteiro, de noite era outro. Eu tinha 2 possibilidades ali naquele dia. Tinha que ficar amigo dos dois. Dos dois, para tentar pegar o telefone do síndico. E começamos, sábado, domingo e feriado, acabou. Nós não tínhamos mais sábado, domingo e feriado. Era o momento nosso de prospectar clientes. Então, trabalhamos loucamente, não só nos primeiros 6 meses. Os primeiros 6 meses foi para a gente prospectar o primeiro cliente. No primeiro mês que a gente prospectou o primeiro, vieram mais 2 juntos. A gente começou com 3 clientes, conseguimos 3 clientes. E o tanto que era difícil? A gente ia prospectar um cliente, o cliente falava, a gente estava vendendo dinheiro. Vendendo dinheiro? A empresa com CNPJ com 6 meses de criação e como é que você vai falar? Sem referência. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou bancar o seu condomínio. Como que vai falar isso? Como é que você fazia? Como é que você fez essa? No convencimento. A gente tinha que mostrar para eles que a gente tinha poder, que a gente tinha dinheiro. Porque quem vende dinheiro, você tem que ter dinheiro.
Você tem que parecer que você tem dinheiro. Quem bancou esse dinheiro inicial? O dinheiro inicial da empresa foram os 3 sócios. Nós dividimos, colocamos dinheiro. Colocaram dinheiro. Colocamos dinheiro nosso, aporte nosso, inicialmente. Todo mês? Todo mês não, a gente colocou um valor lá estipulado, a gente depositou na conta da empresa e ficou. Para bancar. Para bancar a empresa. E acabou rapidamente. Depois que começou a pegar os clientes, porque o dinheiro era pequeno, acabou rapidamente. Aí, mas antes disso, essa parte da prospecção é legal, né? A gente falar. Porque a gente batalhou muito, tomamos muito nãos. Eu lembro que quando a gente fechou esse primeiro cliente, a gente tinha batido na porta e conversado, não é batido na porta só. Em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem mais de 20 mil condomínios. Nós tínhamos batido na porta e feito algum contato com o síndico ou algum conselheiro com mais de 2 mil condomínios. 10%. 10%. Isso em 6 meses. Desses mais de 2 mil condomínios, a gente chegou a mandar mais de 400 propostas para eles. Desses 400 condomínios, a gente fechou 3. Olha o percentual. E como que a gente fazia isso? O cara queria referência. A gente não tinha nenhuma referência. Você estava construindo reputação. Não tinha nenhuma referência. Quem que era a referência? A Ana Laura, porque ela era síndica do nosso condomínio, com outra garantidora. Aí o pessoal ligava para ela, ela ficava toda desconcertada para falar. Ela falava assim, eu tenho... Não, a referência é muito boa, garantidora é muito boa. Não falava da LLZ de jeito nenhum, era de outro. Garantidor é bom. Porque a garantidora lá era outra garantidora. Então, e que está no condomínio que a Ana Laura colocou até hoje. Olha para você ver o tanto que o serviço é bom. É verdade. Que está lá até hoje. Não sai, nunca saiu. Já tem isso que a Ana Laura contratou para lá há 14 anos, que a gente fundou a LLZ 12 anos. Está fazendo agora, em novembro. Então, a gente teve essa dificuldade. Era o pai do Lúcio, que era outro, porque o pai do Lúcio tinha um condomínio lá no interior de Minas. E tinha também uma garantidora? Não tinha garantidora, não, mas ele era referência. E depois a gente pegou um dos primeiros condomínios que virou referência. Virou amigo e virou referência. Pode falar para que eu vendo para vocês. Aí foi rápido, porque a gente pegou no primeiro mês 3 condomínios, aí no mês de julho a gente conseguiu mais 4 condomínios. O primeiro condomínio entrou em junho de 2014, os 3 primeiros. Em julho já foi 4, em agosto já entraram mais 2, chegou 9 condomínios. 9 condomínios que a gente foi ter o primeiro funcionário. Então até lá era só eu fazia tudo. Isso deu ponto de equilíbrio? Ou ainda não? Não, naquele primeiro momento não. Só consumindo caixa. Só consumindo caixa. Quanto que deu ponto de equilíbrio? Não, a gente foi ter ponto de equilíbrio no negócio só em 2018. 4 anos depois? 4 anos depois. Como é que vocês... Antes foi só gastando. Acabou o nosso dinheiro. Aí o pai do Lúcio, bem sucedido, do interior, e acreditou muito no nosso negócio. O Lúcio também já tinha uma certa estabilidade financeira boa. O Lúcio acreditava muito no negócio. O pai dele acreditou muito e emprestaram dinheiro pra gente crescer. No fio do bigode. A gente não tinha nenhum contrato. É mesmo? A gente tinha uma ata do Lúcio. Anotou que dia que foi que depositou o dinheiro? Que dia que depositou? O Lúcio tem uma ata que ele fala que ela é a prova de hacker. Que é uma agendinha que ele tem. Ninguém consegue hackear. Toda reunião que a gente faz, ele faz uma ata ali e no final a gente assina. O contrato era aquilo. O contrato era no fio do bigode. Na confiança. Na confiança. E isso, em 2017, a gente conseguiu pagar tudo que a gente devia, e em 2018 que veio o primeiro ponto de equilíbrio. Quando vocês chegaram em 2017, aí vocês já estavam com quantos condomínios? Em 2017, a gente já chegou com 200 condomínios. 200 e poucos condomínios. Quantos funcionários já? Em 2017 tinha poucos. Tinha próximo de 15, 20. 15, 20, poucos. Né? Sim. Começou Começou só eu, sem nenhum funcionário. Depois foi... 15, 20 em 2017. 2017. Aí, vamos lá. Aí teve esse crescimento todo. E aí você já começou a ter uma estrutura, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Como é que foi o crescimento até vocês pensarem em trazer investidores? Legal. E isso é um ponto importante, porque eu gosto de contar essa história, porque eu falo muito com o Lúcio, com a Ana Laura sobre isso. O Lúcio é um dos sócios fundadores, e a gente sempre conversa, e eu sempre falo que quando a gente desenhou a LLZ, eu era do mercado financeiro. E eu entendi a LLZ como sendo um negócio financeiro. Nós somos uma empresa, um prestador de serviços, mas que tem uma garantia por trás ali. E eu entendi aquilo muito legal. Eu falei assim, esse negócio nosso um dia vai se tornar um banco. Nós temos que fazer essa empresa crescer muito, porque esse negócio vai se tornar um banco. Isso lá,
quando a gente fundou. Porque eu tinha acabado de sair do modelo de banco, trabalhando para bancos. E entende como Entendia como que funcionava a parte financeira. Eu falei, isso aqui é um negócio de banco. Isso aqui vai virar um banco um dia ainda. E a gente começou a crescer muito, mas de 2018 em diante, aí começou a sobrar dinheiro, veio o ponto de equilíbrio. A gente sempre foi muito pé no chão na LLZ, sempre muito duro com a contenção de gastos, porque tem o Jorge Paulo Lema fala, né? Que tem despesa é igual unha. Se você não continuar cortando o tempo inteiro, não para de crescer. Não. Então, a gente sempre foi muito duro nessa parte de conter gasto, ter o gasto que precisa mesmo, a despesa necessária. Então, começou a sobrar bastante dinheiro e a gente começou a investir tudo para o crescimento. A gente não pegava dinheiro para nós. O negócio nosso era, eu tinha o Prolabore, continuei tendo o Prolabore, comecei a ganhar dinheiro com o Prolabore, porque a gente fez metas ambiciosas e alcançamos todas as metas da empresa. Fomos crescendo cada dia mais e chegou num certo ponto que as pessoas começaram a procurar a gente para falar assim, aí esse negócio seu... Eu ouvi falar, falou para mim. E eu estou aqui no mercado, fundo de investimento, grandes empresas, começaram a falar. E isso veio num momento que foi um momento que a gente estava querendo descansar. Porque o que acontece? A gente teve dois momentos na LLZ que foram assim, de estresse alto para nós. Primeiro, lá em 2015, a gente tinha acabado de começar a empresa, tinha 7, 8 meses de operação do negócio e o Leandro saiu da empresa, porque ele mudou para os Estados Unidos e a gente teve que comprar a parte dele. Então, foi um momento dificílimo para nós, a gente não tinha dinheiro, tivemos que comprar a parte dele, acreditar no negócio, um negócio que a gente não sabia se ia dar certo ou não, que tinha 7 meses, e que foi um momento assim, de muito estresse para nós. Passamos por ele, começamos a crescer, decolamos. Chegou 2020, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, março, abril, maio e junho, a gente falou assim, nós vamos quebrar. Porque as pessoas pararam de pagar condomínio. Naquele primeiro momento, todo mundo falou assim, eu vou morrer. E vocês garantindo tudo. A gente garantindo tudo. E assim, quantos vocês tinham nessa época de condomínios? Em 2020 a gente tinha 400 condomínios. 400 condomínios? 400, 300 e poucos condomínios. Não tinha nem 400 ainda. Tudo mas em já Minas? Não, tinha Minas, Brasília, porque a gente abriu em 2016, a gente abriu um escritório em Brasília, 2017 abrimos outros, pequenininho, em Brasília, para ir para o mercado de lá. Foi a primeira vez que a gente saiu de BH. Abrimos esses 2 escritórios pequenos e tinha aqui em Minas. Então, era tinha Minas, outros mercados. Minas, Brasília e interior de Brasília, ali em Goiás. Depois de 2019, nós fechamos esses 2 escritórios, que não deram muito certo. Alguns clientes a gente trouxe para cá, outros a gente cancelou. 2020 vem a pandemia, falamos, agora a gente quebra. Agora nós vamos ficar louco, todo mundo. Os funcionários todos de casa, esse negócio nosso dentro de casa não funciona, tem que ser presencial. A produtividade lá embaixo, dos cobradores e tudo. Todo mundo, a gente não tinha sistema para aquilo. Nosso sistema não suportava o acesso remoto. A gente teve que comprar um monte de notebook para o cara acessar da casa dele, o computador dele ligado na LLZ. E eu ia para a LLZ todos os dias. Eu não fiquei um dia sem ir para o escritório. Porque eu tinha que ficar ligando máquina, desligando, reiniciando, porque a gente não tinha. Que loucura. E o caixa acabou da empresa. Só que eu, mas o Lúcio, já tínhamos feito uma reserva. Aí começamos a conversar com as outras garantidoras, com os concorrentes. Todo mundo falou, não, a gente suspendeu o repasse, nós não estamos repassando só o valor que a gente está recebendo, ou nós estamos segurando, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não estamos nem repassando, estamos atrasando. A gente sentou, eu, Ana Laura, o Lúcio, falamos assim, e aí? E agora? Temos 400 clientes pela frente. 400 clientes para a gente garantir. Uma inadimplência que teve mês desse período, que bateu 60% da carteira inteira de inadimplência. O que a gente faz? Vamos pegar um dinheiro, vamos bancar, que isso aqui vai acabar. Nós decidimos, falamos, nós vamos bancar. Pegamos dinheiro desde 2017, que a gente não colocava dinheiro mais na empresa. Pegamos todo o dinheiro que a gente tinha feito de economia naquele período, fomos lá e colocamos tudo na empresa. Vocês não alavancaram? Não alavancamos, pegamos dinheiro nosso próprio. Vocês arriscaram de novo? Arriscamos de novo. Vocês compraram um negócio de novo? Compramos um negócio de novo, na crise, no meio da pandemia, e zeramos o nosso caixa pessoal. E colocamos caixa na empresa. Garantimos os meses de março, abril, maio, junho. Em junho começou a ter aquele auxílio do governo. E as pessoas pararam de sair, de passear, pararam de comer pizza, de ir no restaurante, de viajar, não comprava mais roupa,
parou de gastar dinheiro e ficar mais em casa. Começou a depender da casa. Falou, opa, eu preciso disso aqui para viver. Isso aqui... Voltou, eu preciso disso. O que as pessoas fizeram? Começaram a pagar condomínio como nunca tinham pago antes. E começou a pagar o atrasado desse período que ficou. Nós nunca recebemos tanta inadimplência, tanto dinheiro. Pagou vocês? Pagou a gente em 6 meses. De julho até dezembro de 2020. Foi o melhor período de recebimento de inadimplência histórica e das pessoas pagarem em pontualidade. Vocês foram para cima no momento da crise. Fomos para cima, saímos muito mais fortes. Por quê? No momento, a hora que acabou isso, que a gente falou assim, opa, as pessoas não vai todo mundo morrer. Foi muito ruim aquilo, porque a gente tinha que, além do problema financeiro, a gente tinha que ficar tratando também dos problemas psicológicos dos funcionários, porque todo mundo tinha medo, a gente tinha medo, todos ficamos com medo. Era um desconhecido para a gente. Então foi um momento de muito estresse, mas que depois foi acalmando. A gente falou, a gente não vai morrer, a vida vai ter que continuar, os negócios vão continuar. Começamos a crescer de forma exponencial. Chegou em dezembro, a gente estava exausto. Ele falou assim, nossa, agora nós vamos, ano que vem, a gente sempre faz o planejamento, novembro, dezembro, o ano seguinte. A gente sentou, eu, Ana Laura e o Lúcio. Ano que vem agora nós vamos dar uma acalmada, né? Vamos dar uma tranquilizada. Porque a gente sempre foi crescendo. A gente sempre foi dobrando, triplicando de tamanho. Estava pequeno, dobrar e triplicar de tamanho era todo ano. Ele falou, não, agora nós vamos dar uma descansada, em 2021. Isso. Chegou 2021, janeiro de 2021, no final de janeiro de 2021. Não, mentira. Isso foi em 2021, fevereiro de 2021. Começam fundos de investimento e empresas, grandes empresas brasileiras, procurar a gente para querer comprar nosso negócio, para querer virar sócio do nosso negócio. Vieram atrás de vocês. Vocês descobriram. Descobriram o negócio, já tinham descoberto, já estavam procurando isso e viram que a gente estava crescendo mais do que a média do mercado e começou a falar com a gente. E outras grandes empresas começaram a fazer a mesma coisa. O que o mercado falou assim, opa, tem um negócio aqui. Mercado financeiro, mercado de grandes consultoras, mercado imobiliário, mercado de fundos. Opa, tem um negócio aqui. Aí a gente falou assim, não vai ter jeito de descansar mais não. 2021 não vai ter jeito de descansar. Porque se você não pensar nisso, eles podem engolir você. Engole a gente, vai lá e monta uma empresa com outro concorrente nosso. Com capital, com tudo. O cavalo vai passar arriado e nós vamos ter deixado ele passar. E não pode. Oportunidade no empreendedorismo, você tem que ver os sinais, ler e você faz a sua decisão, né? A sua escolha. Nós fizemos a escolha. Nós falamos, vamos enfrentar esse negócio. Mas o nosso negócio agora já está nas nossas mãos. A gente já sabe lidar com esse negócio nosso, porque a gente, apesar disso existir há 43 anos, quando a gente começou lá, já tinha 31 anos que existia no Brasil, nós pegamos esse negócio e modernizamos ele. Nós melhoramos muito a estrutura jurídica do negócio, porque o Lúcio é advogado especializado em direito imobiliário, com grande conhecimento nessa área. Então, a gente conseguiu melhorar o que já existia e as pessoas começaram a enxergar valor naquilo. A gente falou assim, opa, tem negócio aqui, tem valor, vamos ver quais serão os próximos passos. Entendeu? E começamos a conversar com as pessoas, começamos a falar de valuation, contratamos empresa de consultoria. Para ver quanto que vale. Para ver quanto que vale o negócio. E, assim, todo o tempo da LLZ, a gente sempre investiu, você sabe, eu te conheci, foi assim, muito nas pessoas, nos processos da empresa. Como eu te falei, a gente sempre nasceu com a mínima governança possível. E a gente sempre preocupou com isso, porque a gente sempre teve a cabeça grande, a gente sempre pensou, nós vamos ser grande. E para ser grande, você tem que ter processos bem definidos, você tem que ter governança, você tem que ter funcionários bem treinados, bem engajados. E a gente sempre buscou muito isso. E o mercado não tinha isso. Não tinha. O nosso atendimento na LLZ é o que a gente mais preza na LLZ, desde a fundação da empresa. Você nos ajudou a fazer os valores da LLZ, né? E um dos valores é esse, é sempre atender todas as pessoas com muita cordialidade, atenção e respeito, independente de ser um cara que paga fielmente em dia ou do cara que está devendo a gente há 10 anos. Então, esse atendimento nosso, a gente só consegue o engajamento dos funcionários com treinamentos, com consultoria, que você, além de virar consultor nosso, virou um mentor meu. Então, assim, me inspiro ainda muito em você. Tem uma objetividade. Tem um negócio na LLZ que eu falo, que eu sei que me ensinou muito, que é referente à reunião. Quando a gente vai fazer reuniões, às vezes as pessoas ficam divagando e fazem reunião que poderia ser um WhatsApp, poderia ser um e-mail, um telefonema. E eu falo que eu detesto reunião que não seja produtiva.
Reunião tem que fazer, mas para resolver problema. Ou para achar soluções de novas tem que ter funcionalidades. E ela tem que funcionar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, assim, a gente sempre teve isso. O mercado viu muito valor nisso e começamos a conversar. Conversamos com uns 3 players grandes, muito grandes, empresas imensas do país. E a gente falou assim, não é esse caminho que a gente quer. O valuation a gente queria. Valuation de empresa é igual valor de casa, né? Você tem o preço que você acha que vale, o que o mercado quer pagar, diz e o que o cara quer pagar. Então, é igual casa. A gente começou a falar, não, desse jeito a gente não quer, não vamos vender, mas a gente precisa de dinheiro. Por quê? Começamos a crescer exponencialmente e esse negócio nosso demanda muito caixa. Isso é um capital de giro, porque o nosso negócio é acabar com a inadimplência. Eu tenho que bancar a inadimplência para o condomínio. Tem que ter o caixa regular ali do condomínio com o caixa da empresa. Então, demanda caixa ostensivo o tempo inteiro. Começou a crescer muito rápido, precisamos de caixa. Precisamos de caixa, a gente falou, não, agora nós vamos montar um fundo de investimento. Vamos montar um FDIC para nós. Nesse FDIC a gente vai captar dinheiro e nós vamos suportar o crescimento da empresa. Vamos arrumar um investidor e tudo. E assim fizemos. Começamos em 2021, aí contratamos uma empresa, uma gestora de fundos de investimentos, contratamos uma administradora, começamos a criar o fundo de investimento ali para o crescimento da LLZ. Só que o negócio estava muito burocrático, travado, não ia, as reuniões eram ruins, os contratos eram ruins, e eu sou muito comercial, sou muito vendedor, eu falo, gente, contrato tem que ser simples, contrato não é para o advogado ler, não, contrato tem que ser para o cliente ler e entender, para a pessoa mais leiga possível ler e entender. E o contrato do FDIC era aqueles termos todos jurídicos, técnicos, financeiros, mais difíceis possível. Eu falei, isso aqui não vende. Então nós temos que arrumar outro caminho. Esse negócio aqui não vai vender, mas a gente tinha isso na carta na mão, continuamos fazendo. Chegou num ponto, a gente falou assim, não vai dar certo mais, não vamos fazer. No meio desse processo, vem o BTG, o Realino, que é outro funcionário que está com a gente hoje. O Realino era um agente autônomo do BTG, foi lá na LLZ, porque ele já tinha trabalhado comigo, com o Zé Humberto, na época do Santander, foi lá na LLZ para fazer uma visita para o Zé Humberto, para abrir conta, para vender conta do BTG para a LLZ. E a gente já tinha um monte de conta e tudo. Aí o Zé foi e me ligou lá, ele estava no 9º andar. Eu lá naquela salinha que você dá treinamento para nós no 9º andar. Eu estava lá no 6º, onde eu fico. Aí o Zé falou assim, não, Zé, vem cá que o Realino está aqui, quer apresentar um negócio para nós, é rapidinho. Fui lá e tudo, ele foi me apresentar para abertura de conta do Banco BTG. E tudo. Aí eu falei assim, Realino, deixa eu te falar, eu estou ocupado, minha vida está uma correria louca aqui. E nós estamos no momento seguinte, deixa eu te explicar o momento que nós estamos. Nós estamos montando um fundo de investimento para a LLZ. Abrir conta, eu não quero abrir conta com o BTG nem com nenhum banco, porque hoje a gente já tem um monte de bancos aqui que atende a gente, temos um monte de serviço. Nós estamos precisando de dinheiro para o crescimento. Eu sei que o BTG é um banco que mais faz M&A hoje no Brasil, porque eu acompanho nas notícias. Então, se você quiser ir lá no BTG, achar alguém lá para fazer alguma conversa estratégica dessa com a gente, porque nós estamos precisando de dinheiro, isso eu quero. Agora, falar comigo de conta, de boleto, de pagamento, fala comigo não, porque não é o objetivo que a gente quer agora, a gente não tem nem tempo para isso. E assim ele fez. Foi para o BTG, passa uns 15 dias que ele tinha ido lá. Última semana, eu lembro direitinho, última semana de férias de 2022, de janeiro de 2022. Meus filhos de férias, a gente falou assim, vamos para Tiradentes, ficar lá de quinta a sexta. Tinha acabado de chegar no hotel lá em Tiradentes, estava na piscina, tinha acabado de abrir uma Heineken, tomar uma cervejinha. A hora que eu comecei a tomar uma cervejinha, o Realino me liga. Ô Zéner, eu tô aqui com o sócio do BTG, é um sócio grande lá dentro, e ele quer falar com você, quer conhecer o negócio da LLZ, mas tem que ser agora. Você consegue falar daqui 15 minutos? Eu falei assim, eu consigo, mas eu tô aqui no hotel, acabei de chegar, assim, tô desse jeito. Pode ser? Ele, beleza, pode ser. E aí saí da piscina, enxuguei, tava com a camisa do Cruzeiro, time que eu tô, coloquei a camisa do Cruzeiro de sunga, sentei debaixo de uma árvore, com o telefone, e fomos fazer a primeira reunião com o BTG, com o sócio sênior do BTG, para apresentar a LLZ, para falar da LLZ e tudo. Eu estava com a Heineken na mão de um lado, porque eu estava de férias já, tranquilo ali. Já tinha relaxado, porque eu estava na primeira Heineken, então já estava mais tranquilo. E assim, foi um papo muito bom, fluiu muito bem com o BTG, desde o primeiro contato que a gente teve
que foi lá com o Léo Félix, que era o sócio do BTG, né, que fez essa operação com a gente. Fluiu muito bem a conversa, foi muito boa, o objetivo nosso encaixou muito. E assim, foi muito rápido. Dentro de 3 meses a gente estava com um acordo assinado. É mesmo? Em 3 meses? Em 3 meses. Em 3 meses eles se tornaram sócios da LLZ. Já estava fazendo due diligence dentro da empresa, olhando os números, já estávamos planejando o crescimento da empresa. Já mandou um executivo? Não, nesse primeiro momento não, Ainda mandou não. só Depois, né? Em 2023 que chegou o primeiro executivo, que foi o Thiago, que era nosso CFO, que você conheceu ele. Isso. Ficou lá até o início do ano agora. E assim, de lá para cá, graças a Deus, temos crescido dia após dia, mês após mês, duplicando, triplicando de tamanho. Vocês estão ano hoje após com ano. quantos funcionários? Nós estamos com 420 funcionários. 420. E quantos condomínios? Mais de 2.700 condomínios. E condomínios é importante a gente falar sobre isso, porque os nossos condomínios, nós especializamos muito em grandes condomínios. Então, nós pegamos todo tipo de condomínio. Mas hoje, na LLZ, o ticket médio de unidades dos nossos condomínios está em 207 unidades. É um ticket médio muito alto. As administradoras, geralmente, têm um ticket médio de 40, 36. Quando é uma administradora maior, 60 unidades por condomínio. O nosso ticket médio é de 207 unidades. Ou seja, ainda tem mais do que isso. E tem muito mercado para a gente crescer. Quem é a maior garantidora hoje do país? A LLZ. A LLZ é a maior garantidora do país. Vocês se transformaram, então, na garantidora líder do país. Nós somos líder do país, líder do mercado aí de garantia condominial. E a gente começou, né, com a garantia condominial, mas hoje a gente tem vários outros produtos e estamos criando vários outros ainda, junto com o apoio do BTG, da BTG Seguros. Então, a sociedade deles foi muito bom para a gente. Expandiu tudo, né? Que expandiu tudo. E cria sinergia de portfólio. Sinergia de portfólio e sinergia de processos. A gente escolheu eles, porque, como eu te falei, a gente falou com 5 outros investidores. A gente teve 6 pessoas interessadas em comprar a LLZ, quando o BTG entrou. E o BTG que ganhou a concorrência, vamos dizer assim. A gente escolheu o BTG porque, primeiro, eles são muito práticos, muito rápidos. E, além da parte financeira, o BTG coloca toda a inteligência deles, que não é pouco, é muita. É uma das maiores inteligências, eu acho, hoje no mercado. Dá muita consultoria para vocês, gratuita, né? A gente é tudo gratuito e, assim, a gente pode acessar quem a gente precisar lá, o tempo que a gente quiser. E rápido. Quando a gente quiser e rápido. Eu pego o telefone, ligo para um sócio sênior de qualquer área. Tiro a dúvida. Estamos precisando de criar um novo produto? Chamamos pessoas que conhecem daqueles produtos, daqueles mercados, os melhores que tem no país, para nos ajudar. Então, assim, além da parte financeira, que foi muito importante, teve essa parte de inteligência por trás, que é, às vezes, até mais importante. Vale mais do que o dinheiro que veio junto, entendeu? E nesse processo, vocês estão em quantos estados hoje? Hoje nós estamos em 23 estados, desculpa. Tem 4 estados que a gente não está, são os 4 menores estados que têm menos condomínios e que a gente já consegue também prospectar lá, porque hoje a gente tem um time digital que prospecta o Brasil inteiro, mas que a gente ainda não tem condomínio. São 4 estados que a gente não tem condomínio. Então, nós estamos em todas as regiões do país. Praticamente dominaram o Brasil e são líderes no Brasil. Somos líderes e vamos continuar crescendo. Não tem dúvida, porque vocês não param. Sim, não é? Eu falei aqui no programa que você já é um sucesso agora, mas isso é pontual. Né? O que vem pela frente é muito mais do que isso. Né? Sair de um funcionário para mais de 400, né? Em quanto tempo? Vai dar 12 anos. 12 anos agora. De operação mesmo, 11 anos. 11 anos de operação. E as garantidoras do Paraná e de Santa Catarina estão para trás ou estão dentro do tempo delas? Sim, então dentro do tempo delas, elas são todas pulverizadas, escritórios menores, que vão crescendo aos poucos. Organicamente, mas vão crescendo também. O mercado é muito grande, nós temos um mercado a explorar ainda. Hoje nós não temos no país 5% do mercado condominial com garantidora. E eu costumo dizer o seguinte, que o futuro do mercado condominial é que todos os condomínios tenham garantidora. Hoje o mercado do Paraná tem quase 80% de garantidora nos condomínios. 80% dos condomínios do Paraná possuem garantidora. Santa Catarina, 60% a 70% dos condomínios de Santa Catarina possuem garantidora, porque foi lá que começou. Aqui não vai ser diferente, em São Paulo não vai ser diferente, no Rio não vai ser diferente, porque o mercado, esse produto principal que a gente tem, que é o de garantia condominial,
que é a gente levar essa tranquilidade e previsibilidade financeira para o condomínio, porque ele vai ter dinheiro em caixa todos os meses para fazer as melhorias, as reformas que o síndico precisa, manutenção do condomínio, cuidar bem do condomínio, valorizar o patrimônio, né, de quem tem unidades ali naquele condomínio, é o futuro de qualquer negócio. Eu imagino que você, na sua empresa, gostaria de ter um serviço desse. Eu falo que qualquer empresário queria ter um serviço de receita garantida, de faturamento garantido. E não pode. O que você está fazendo é isso. Porque o sonho de qualquer empresário seria ter um faturamento garantido. Eu falo, não, eu te pago uma taxa de serviço para isso. Isso. Vai me dar o dinheiro. Vai me dar o dinheiro aqui que é certinho. Eu preciso daquele dinheiro ali. E se eu tiver problema, você resolve. E o risco é seu. O risco é seu. É isso que acontece no condomínio. Entendeu? O empresário não pode, as empresas não podem, mas o condomínio, por conta da forma jurídica dele, ele pode fazer isso. Olha que legal. Então, assim, olha o potencial que tem do mercado para a gente crescer, explorar e trazer esse portfólio de serviços que só vem para agregar no condomínio. Porque o nosso negócio... Você está com 38? 39 anos. 39. Com carinha de 49, eu falo. Andei muito em estrada de chão, né? Não está parecendo, não. 39 anos, antes não tem nem 40 e você já conduz uma empresa líder no segmento no Brasil. Se você for olhar essa trajetória, que de certa maneira é uma trajetória bem sucedida, não foi fácil, foi meritocrática, né? Porque no Brasil hoje a meritocracia ela é demonizada por uma lente equivocada, do meu ponto de vista, dentro de um panorama, né? Mas você teve o mérito do esforço, né? Quando aquele esforço é honesto, né? É o mérito. O que você tira como grande lição? Assim, nesse momento, daqui a uns 10 anos é outra entrevista. Mas, nesse momento, qual que é a grande lição que você tira desse período, do momento que era você, e hoje está com 400 e é líder no Brasil? O que você aprendeu com isso? Nossa, aprendi muita coisa, viu? Mas... O que foi mais importante? Olha, eu acho que o mais importante é esse caos que a gente vive no Brasil o tempo inteiro, com insegurança jurídica, insegurança financeira, insegurança de tudo que a gente tem, né? o tempo todo, risco de ser roubado na rua, tudo isso faz com que a gente crie uma resiliência muito forte. Então, o brasileiro, eu acho que nós, empresários brasileiros, nós temos uma resiliência que lá fora no mundo, nos países de primeiro mundo, não tem. As pessoas não são tão testadas não assim. São tão testadas, porque lá não precisa. Porque lá já é mais tranquilo. Graças a Deus. Muitos países. Muitos países já evoluíram bastante para isso. Então, eu acho que assim, essa resiliência, a atitude, a gente pegar e fazer, resolver problemas. Eu estou ali para achar soluções. Eu não estou ali para criar mais problemas. Então, assim, eu acho que essa qualidade das pessoas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, de simplificar os processos, simplificar a vida o tempo todo, ter resiliência e atitude, faz com que a gente consiga evoluir e evoluir de forma constante. Porque tem poucas pessoas que conseguem fazer isso. Então, quem consegue fazer isso, vai embora, cresce. A concorrência é muito pequena. Quando você chega num estágio que você consegue ver isso, enxergar que as pessoas não têm atitude, a grande maioria não tem atitudes positivas, proativas, não tem resiliência. Qualquer coisa que você fala hoje em dia, você não pode falar, a pessoa fica toda magoada ou cria algum problema. Alguém é culpado. Sempre coloca a culpa no outro, vitimista. Então, acho que assim, se a gente tem isso, se você consegue criar resiliência, vai ter problema? Vai ter. Vou resolver, vou passar por ele e depois vou ter outro problema lá na frente. Mas num curto espaço de tempo eu vou ter uma calmaria. Tem que gostar uma alegria. De enfrentar problema. Tem que gostar de enfrentar problema, tem que querer enfrentar problema. E vai criar problema quando cresce. Criar problema, tem que bater no peito e falar assim, esse aqui pode chegar que eu vou dar conta. Eu consigo, eu faço, eu vou fazer como? Não sei. Tem as respostas? Quando eu preciso de uma resposta, eu te ligo. Quando eu sei também, né? Você sabe, você me fala, mas, ó. E se eu não sei, vamos investigar? Vamos descobrir, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito, que eu também tive o mundo empresário, né, do CEO, do presidente de empresa, ele é muito solitário. Totalmente. Então, a hora que a gente começa a crescer, principalmente, quanto mais sucesso você tem, mais solitário você fica. E aí foi quando eu vi, e isso eu faço desde o início, eu sempre contratei consultor, porque sou solitário, não tinha ninguém para falar. Era só eu, o Lúcio e a Ana Laura. A gente precisa de ter visão de fora. Então, a gente sempre contratou consultores, a gente sempre contratou treinamentos o tempo inteiro. Eu não paro de estudar, eu estudo todo ano.
eu tiro pelo menos uma semana para fazer um curso de uma imersão, para eu aprender novas coisas. O mundo está mudando o tempo inteiro. Além de ler, de entender de mercado, de ver o que está acontecendo o tempo inteiro, eu sempre quero estudar todo ano. Porque eu quero dar uma modernizada, eu quero saber o que está acontecendo de diferente, eu quero ver o que tem lá no mundo, o que tem de oportunidades lá que a gente não está trazendo aqui para dentro da empresa. Então, assim, isso é muito importante para a trajetória da LLZ, eu acho que foi muito importante. E agora eu consegui grandes mentores. Eu tenho você como mentor, eu tenho outros. O professor Carlos Júlio, não sei se você conhece ele, também é um grande mentor meu, que eu sempre tenho pessoas que deu problema e não são poucos, eu tenho a quem recorrer. Além da turma toda do BTG, né? Além da turma toda do BTG e além dos nossos funcionários, que os nossos funcionários também, são muito bons. Tem muita gente muito engajado, estão evoluindo de uma maneira extraordinária cada vez mais. Estamos investindo cada vez mais em treinamentos para eles, em capacitação. A cultura da LLZ é uma cultura muito forte, isso muito graças a você, que você vem me ajudando a construir isso aí já há um longo tempo. E aí então, a cultura começa em você, né, Zênia? Sim. A cultura pegou na LLZ e vem pegando cada vez mais forte porque ela começa pela liderança principal, né? Sim, com certeza. Isso faz uma diferença imensa. Faz uma diferença imensa e hoje o que a gente está tentando é desvincular ela um pouco. Sim, isso é verdade. Mas o que construiu a base até aqui... Se você não vê o exemplo, ele não desce. Né? Eu acho que tem uma grande contribuição do jeito que eu conduzi a empresa, do jeito que a Ana Laura vem conduzindo junto comigo, todo o apoio que a gente tem do Lúcio sempre, apesar dele não estar na operação, tem sempre aquela cultura ali que ficou forte na empresa. Mas ela está começando a descer para os executivos. E os executivos agora estão expandindo essa cultura, que eu acho que é o mais legal. Desse jeito. Eles estão agindo desse jeito e melhorando. Melhorando. Porque é o objetivo, né? O objetivo nosso é melhorar o tempo inteiro. A gente tem um dos valores da LLZ, é melhorar os processos o tempo todo. Isso aí. Então a gente tem que melhorar, melhorar e simplificar os processos o tempo inteiro. E tem que fazer isso, porque mudou. Aquele processo que você fazia lá há um ano atrás, não funciona mais hoje. Ele ficou ruim hoje, ele era ótimo há um ano atrás. Hoje ele é péssimo. Então, se a gente não está vendo isso, revendo os nossos conceitos o tempo todo, a gente vai ficar para trás. Eu sempre falo. E nós temos muita mudança lá, um espírito de mudança na LLZ. Não acaba nunca isso. Nunca. E nem deve acabar, porque isso é parte da cultura. Sim. É isso, você traz uma cultura contínua. Quando você pega eu sempre falo, não é que a gente vai mexer com valor, a gente tem que ver o seguinte, o que a gente tem que eliminar em termos de cultura, que não vai levar a gente para lá, está atrapalhando. O que a gente tem que manter, que a gente não pode perder, né? E o que a gente tem que trazer, que vai gerar valor. Então, quando nós desenhamos a cultura da LLZ juntos, nós conseguimos acertar essa fórmula. Quando você acerta a fórmula cultural, ninguém segura, não. Sim. Porque você tem a estratégia, você tem as metas, você tem tudo, você começa a comunicar. Como que nós devemos nos comportar em relação a isso? Exatamente. Zênia, nós estamos chegando ao final, isso aqui da história demais. Daqui a alguns anos vai ser muito interessante te encontrar de novo e ver o seguinte, que foi que aconteceu de 400 funcionários para cima, que é o que eu espero que vá, porque vocês estão expandindo o portfólio, estão expandindo a oportunidade, estão associados a uma grande instituição financeira, uma instituição muito forte, robusta, com uma diversidade de negócios muito grande. Então, eu vejo um cenário muito saudável e positivo para você. Também espero voltar aqui para contar essa história, né, os próximos 10 anos. Temos muito um caminho longo aí a percorrer. Duro, porque não é fácil, é difícil. Nós estamos no Brasil. Quanto maior fica, mais difícil fica, mas também mais prazeroso fica. A gente cresce com o desafio. Quanto mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais feliz a gente fica, mais leve, porque a gente começa a trabalhar com o prazer de ver o que está acontecendo, que está saindo bons frutos daquilo que a gente está trabalhando. Exatamente. E eu espero, daqui 10 anos, a gente bater um novo papo desse, contar outras histórias. Para o público, né? Porque eu vou estar acompanhando isso direto. Não, eu tenho certeza que terão boas histórias nos próximos 10 anos. Olha, nós estamos chegando ao final do Pense Diferente. Espero que vocês possam conhecer a LLZ, a garantidora. Se você tem condomínio e não tem uma empresa como essa, vale a pena, não é? Você procurá-los e ver como que isso funciona, porque
é uma tendência de mercado, é uma garantia que traz paz e muitas vezes resolve muitos conflitos dentro de um condomínio no que diz respeito a questões financeiras, porque a finança, querendo ou não, ela mexe no bolso das pessoas. Se você gostou desse episódio, assista aos outros. Inúmeros episódios para trás, com diversas vertentes de conversas tão ricas quanto essa que o Zé Costa, CEO da LLZ Garantidora, proporcionou para nós. Curte aqui o nosso canal, compartilha este vídeo com aqueles que você acha que é interessante, faça cortes e envie para aquelas pessoas que você acredita que precisa ter uma mente empreendedora e fique ligado nos próximos podcasts e próximos eventos que nós vamos ter aqui neste canal, para que você possa cada vez mais pensar diferente e fazer a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.